Segundo Samuel, do capítulo 11 ao capítulo 14. Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la. E ela veio a ele, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe o enviou a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, este lhe perguntou como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo foi mandado após ele um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. E entrarei eu na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Como vives tu e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou a comer e a beber na sua presença, e o embebedou. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta: ponde Urias na frente onde for mais renhida a peleja, e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. Enquanto Joabe sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Quando os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi. Morreu também Urias, o heteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que sucedera na peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando tiveres acabado de contar ao rei tudo o que sucedeu nesta peleja, caso o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis, vós, que haviam de atirar do muro?
quem matou a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que lançou sobre ele, do alto do muro, a pedra superior de um moinho, de modo que morreu em Tebes? Por que chegastes tão perto do muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu, pois, o mensageiro e, tendo chegado, referiu a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara. Disse o mensageiro a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós os repelimos até a entrada da porta. Então, os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns servos do rei. E também morreu teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Aperta a tua peleja contra a cidade e a derrota. Encoraja-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, o chorou. E, passado o tempo do luto, mandou Davi recolhê-la à sua casa. E ela lhe foi por mulher, e lhe deu um filho. Mas isto que Davi fez desagradou ao Senhor. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E, entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa, e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu o fizeste em oculto,
mas eu farei este negócio perante todo o Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. Depois, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança, e observou rigoroso jejum, e recolhendo-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então, os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra. Porém ele não quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si, e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou a seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. E entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer. E lhe deram, e ele comeu. Então os seus servos lhe disseram: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que a criança morreu, te levantaste e comeste. Respondeu ele: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança? Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. E teve ela um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou, e mandou, por intermédio do profeta Natã, dar-lhe o nome de Jedidias, por amor do Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos amonitas, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: pelejei contra Rabá, e já tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, acampa contra a cidade e toma, para que eu não a tome e seja o meu nome aclamado sobre ela. Então Davi ajuntou todo o povo e marchou para Rabá. Pelejou contra ela e a tomou. Também tirou a coroa da cabeça do seu rei, e o peso dela era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi, que levou da cidade muito grande despojo. E, trazendo os seus habitantes,
os pôs a trabalhar com serras, trilhos de ferro, machados de ferro e fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos amonitas. Depois voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E sucedeu depois de algum tempo que Amnon, filho de Davi, enamorou-se dela. E angustiou-se Amnon até adoecer por amar sua irmã, pois era virgem, e parecia impossível a Amnon fazer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. Este lhe perguntou: por que tu, de dia para dia, tanto emagreces, ó filho do rei? Não me dirás a mim? Então lhe respondeu Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Tornou-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Amnon: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou, então, Davi dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. Foi, pois, Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela tomou massa e, amassando-a, fez bolos e os cozeu diante dos seus olhos. E tomou a panela e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer. Disse Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara, para que eu coma da tua mão. E Tamar, tomando os bolos que fizera, levou-os à câmara, ao seu irmão Amnon. Quando lhe chegou para que ele comesse, Amnon pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos insensatos em Israel. Rogo-te, pois, que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, sentiu Amnon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe respondeu: não há razão de me despedires. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém ele não lhe quis dar ouvidos, mas,
Chamando o moço que o servia, disse-lhe: Deita fora esta mulher e fecha a porta após ela. Ora, trazia ela uma túnica talar, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a deitou fora e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinzas sobre a cabeça e rasgando a túnica talar que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o seu coração por isto. Assim ficou Tamar desolada, em casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi ouviu todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão, porém, não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava a Amnon por ele ter forçado a Tamar, sua irmã. Decorridos 2 anos inteiros, tendo Absalão tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei. Foi, pois, Absalão ter com o rei, e disse: Eis que agora o teu servo faz tosquia. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, respondeu a Absalão: Não, meu filho, não vamos todos, para não te sermos pesados. Absalão instou com ele. Todavia ele não quis ir, mas deu-lhe a sua bênção. Disse-lhe Absalão: Ao menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. O rei, porém, lhe perguntou: Para que iria ele contigo? Mas como Absalão instasse com o rei, este deixou ir com ele Amnon e os demais filhos do rei. Ora, Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Amnon, então matai-o. Não tenhais medo. Não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um no seu mulo, fugiram. Enquanto eles ainda estavam em caminho, chegou a Davi um rumor, segundo o qual se dizia: Absalão matou todos os filhos do rei. Nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e, rasgando as suas vestes, lançou-se por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos que lhe assistiam rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse-lhe: Não presuma o meu senhor que mataram todos os mancebos filhos do rei, porque só morreu Amnon. Porque assim eu tinha resolvido fazer a Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração ao rei, meu senhor, o pensar que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão, porém, fugiu, e o mancebo que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, ao lado do monte.
Então disse Jonadab ao rei: Eis aí vêm os filhos do rei. Conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. Acabando ele de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a sua voz, choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e foi ter com Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava a seu filho todos os dias. Tendo Absalão fugido para Gesur, esteve ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. Percebendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, mandou a Tecoa trazer de lá uma mulher sagaz e disse-lhe: Ora, finge que estás de nojo. Põe vestidos de luto, não te unjas com óleo e faze-te como uma mulher que há muitos dias chora algum morto. Vai ter com o rei e fala-lhe desta maneira. Então Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta, pois, indo ter com o rei e prostrando-se com o rosto em terra, fez-lhe uma reverência e disse: Salve-me, ó rei. Ao que lhe perguntou o rei: Que tens? Respondeu ela: Na verdade, eu sou viúva. Morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais tiveram uma briga no campo e, não havendo quem os apartasse, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva, dizendo: Dá-nos aquele que matou a seu irmão, para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem ele matou, de modo que exterminemos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte a não deixarem a meu marido nem nome, nem remanescente sobre a terra. Então disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu darei ordem a teu respeito. Respondeu a mulher tecoíta ao rei: A iniquidade, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e fique inculpável o rei e o seu trono. Tornou o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor, seu Deus, para que o vingador do sangue não prossiga na destruição e não extermine a meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nem um cabelo de teu filho. Então disse a mulher: Permite que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Respondeu ele: Fala. Ao que disse a mulher: Por que, pois, pensas tu tal coisa contra o povo de Deus? Pois, falando o rei esta palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos, e seremos como águas derramadas na terra, que não se podem ajuntar mais. Deus, todavia, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Pelo que dizia a tua serva, falarei,
pois, ao rei: porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta exterminar da herança de Deus, tanto a mim como a meu filho. Dizia mais a tua serva, que a palavra do rei, meu senhor, me dê um descanso, porque como o anjo de Deus é o rei, meu senhor, para discernir o bem e o mal. E o Senhor, teu Deus, seja contigo. Então respondeu o rei à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Tornou a mulher: fale agora o rei, meu senhor. Perguntou, pois, o rei: não é verdade que a mão de Joabe está contigo em tudo isso? Respondeu a mulher: vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto diz o rei, meu senhor. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar a feição do negócio é que Joabe, teu servo, fez isso. Sábio, porém, é meu senhor, conforme a sabedoria do anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que faço o que pedes. Vai, pois, e faze voltar o mancebo Absalão. Então Joabe se prostrou com o rosto em terra e, fazendo uma reverência, abençoou o rei. E disse Joabe: hoje conhece o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesur, e trouxe Absalão para Jerusalém. E disse o rei: torne ele para sua casa, mas não venha à minha presença. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não foi à presença do rei. Não havia em todo o Israel homem tão admirável pela sua beleza como Absalão, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não havia nele defeito algum. E, quando ele cortava o cabelo, o que costumava fazer no fim de cada ano, porquanto lhe pesava muito, o peso do cabelo era de 200 siclos, segundo o peso real. Nasceram a Absalão 3 filhos, e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. Assim, ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Então, Absalão mandou chamar Joabe, para o enviar ao rei. Porém Joabe não quis vir a ele. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ele não quis vir. Pelo que disse aos seus servos: vede ali o campo de Joabe pegado ao meu, onde ele tem cevada. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao campo. Então Joabe se levantou e veio ter com Absalão em casa e lhe perguntou: por que os teus servos puseram fogo ao meu campo? Respondeu Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate,
Foi, pois, Joabe à presença do rei e lhe disse. Então o rei chamou Absalão, e ele entrou à presença do rei, e se prostrou com o rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.